Bom dia, amigos. Discurso emocionante de apresentador sobre Zico. Guanazes se rende ao Flamengo após goleada. Goleada e liberta a visão de Pedro sobre o Flamengo. Bruno Henrique treina com o elenco principal e pode ser um reforço importantíssimo. Patrocinador do rival chegando ao Flamengo. E por fim, Arthur Jorge vê clima de final para o jogo de amanhã. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Como sempre falamos, rapidinho, né? Rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Mengão se reapresentou ontem no Ninho do Urubu para iniciar os treinamentos para uma semana extremamente difícil que temos pela frente, não é verdade? Opa. E a grande novidade foi BH, que já voltou treinando junto com o restante do elenco e aparece como possibilidade de utilização do atleta para o jogo de amanhã frente ao Cruzeiro da Libertadores, coisa que, venhamos e convenhamos, é importantíssima, né? Muito. A situação dos outros jogadores continua mais ou menos iguais. O De La Cruz segue em tratamento com dores na coxa esquerda e Alexandre e Vitão, processo de recuperação ainda sem data de retorno. Assim caminha a humanidade. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo aplicou uma goleada acachapante, por 5-1 no Mirassol no último domingo. E depois do atropelo, o técnico do time paulista, Rafael Guanais, não escondeu a dificuldade enfrentada. Em entrevista coletiva após o jogo, ele reconheceu a diferença de patamar entre as duas equipes e ressaltou a superioridade do Mengão. Ele disse: "O Flamengo não é o nosso campeonato, mesmo jogando dentro de casa. É claro que fico ainda mais triste pelo nosso torcedor, porque sempre tentamos encontrar maneiras de equiparar esses confrontos. Para ganharmos de uma equipe desse nível, precisamos fazer tudo funcionar praticamente de forma perfeita." Ou seja, é erro zero, que muitas vezes a gente fala para o Flamengo. O Guanais também aproveitou para colocar o resultado em perspectiva e projetar os próximos desafios aí da equipe paulista, que não serão nada fáceis, tá? Ele disse: "Agora temos uma sequência muito agressiva com Libertadores, Flamengo e Palmeiras, além de confrontos diretos fora de casa. Sabemos muito bem que jogos como Santos e Curitiba têm um peso enorme para nós. Isso não significa que não vamos tentar contra o Palmeiras. Já fizemos grandes jogos contra eles e vamos tentar novamente." E aqui vale um parêntese bem importante, né, amigos? No ano passado, o Mirassol fez história, no Campeonato Brasileiro, mas disputava apenas uma competição. Vejam bem, galera, eu não estou menosprezando aqui o Mirassol, não, tá? Muito pelo contrário. Mas a realidade é que estar em mais de uma competição, ao mesmo tempo, exige elenco, logística e preparo físico em níveis completamente diferentes. E isso, no fim das contas, a gente sabe que pesa e pesa muito no desempenho da equipe, né? Sem dúvida nenhuma, era a hora que a gente esperava chegar para ver até onde ia o Mirassol, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive o jogo de domingo foi marcado por uma goleada do Flamengo, mas também muita lealdade por parte do Mirassol. Afinal de contas, as faltas que ocorreram, ou tentativas ou supostas expulsões, só não ocorreram por culpa do árbitro, não do time. E continuando com as notícias, segundo o Diogo Dantas, do jornal O Globo, ontem o dono da empresa CIMED, o João Adib, esteve junto com o departamento médico do Flamengo. Essa reunião pode estar selando o futuro patrocinador do Flamengo. Só para constar, a CIMED já patrocina Palmeiras e Cruzeiro. E, segundo a informação, o Mengão pode ser o terceiro clube que a empresa estampa a sua logomarca.
interessante. Só para constar, o Flamengo já recebe anualmente 268,5 milhões de reais por patrocínios na camisa. É o maior do Brasil. E que continue sempre dessa forma, né? Eita. Bom, galera, seguindo com as notícias, vitória no Brasileirão, mas com influência direta na Libertadores. Pelo menos foi dessa forma que o Pedro analisou a goleada, né, do Flamengo sobre o Mirassol. Autor de 2 gols no duelo, o camisa 9 já projetou o jogo dessa quarta-feira diante do Cruzeiro e a confiança, pelo visto, está lá em cima. Em entrevista após a partida, o Pedro disse: "Foi uma grande partida, não só minha, mas de toda a equipe. Fizemos um jogo muito bom na casa deles, um campo difícil de jogar também. Agora pegamos mais confiança ainda para o jogo de quarta. E o nosso propósito era esse, vencer aqui na casa dos caras e chegar mais perto do Palmeiras. Agora confiar que na Libertadores vamos passar também, se Deus quiser. Vai ser um grande duelo contra o Cruzeiro, uma grande equipe. Mas vamos trabalhar nesses dias que tem para chegar forte e conseguir o resultado em casa." E é exatamente isso que a gente espera, né, amigos? O Flamengo mostrou o poder de reação, recuperou a confiança e chega embalado para esse confronto decisivo. Agora é manter o foco, jogar com a força da nação, que sem dúvida vai empurrar o nosso time e buscar de uma vez por todas a classificação diante do nosso povo, né? Sem dúvida alguma, inclusive é o jogo da rodada da Libertadores que está envolvendo todo o nosso continente, não é verdade? Opa! Prova disso foi o Arthur Jorge, que após a vitória sobre o Corinthians no domingo, falou sobre o que ele espera de Flamengo e Cruzeiro para amanhã. E ele disse assim: "Espero que a vitória possa ajudar em termos de ânimo, de energia positiva e de confiança. É um período muito exigente para nós. Temos de nos preparar da melhor maneira. Tenho dito aos jogadores que o que mascara o cansaço e fadiga é ganhar. É termos capacidade de lutar e tentar ganhar sempre." E continuou: "Ganhar traz energia diferente e emocionalmente nos tornam mais capazes. Temos de ter essa ambição e predisposição de todos para conseguirmos ter essa intensidade, como tivemos nos últimos jogos e vamos ter na quarta-feira, que é a nossa final de Libertadores, ou nossa primeira final de Libertadores." E realmente é assim que está sendo encarado esse jogo, né? É uma final antecipada. Eu acho que todos os jogos da Libertadores, quando chega nessa fase de mata-matas, são considerados finais, Sim, né? sim, E não sim. tem como não tirar essa emoção. Eu acho que vai ser um grande jogo esse de amanhã. É que alguns pegam mamão com açúcar, né? Isso, Outros já têm pedras gigantescas pelo meio do caminho. E é assim que os dois estão encarando essa fase da competição, né? Verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, existem coisas no futebol que marcam as pessoas, acho que para sempre, né? Seja um gol, uma jogada, um título ou até mesmo um momento especial vivido ao lado do seu time do coração. E essas lembranças, elas ficam aí na memória por anos e anos e anos. E muitas vezes elas vêm acompanhadas também de muita emoção. Foi exatamente isso que aconteceu com o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, histórico aí no programa A Praça é Nossa. Durante uma entrevista ao canal Zico 10, ele relembrou momentos marcantes como torcedor do Flamengo e não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre o maior ídolo da história rubro-negra. Ao recordar a trajetória do Galinho, o Carlos Alberto destacou a importância do Zico para o clube e revelou que acompanhava de perto cada passo do craque. Um dos momentos que mais o emocionou foi o retorno do Zico ao Flamengo em 1985, depois de passar aí 2 temporadas na Udinese da Itália. Em um vídeo publicado no próprio canal do Zico, visivelmente emocionado, o apresentador disse: "Eu sou muito emotivo. No dia em que você voltou da Itália, eu morava na praia do Leblon. Vi você passar no caminhão dos bombeiros e eu chorava por saber que você tinha voltado. Obrigado, Zico. Obrigado pelas alegrias que você me deu. Você foi um herói." Eu acho que ele resumiu o tamanho do Zico, né, para a torcida rubro-negra com uma frase que simplesmente diz tudo. Ele falou assim: "O Zico foi um deus no Flamengo", né?
A declaração rapidamente chamou a atenção aí da torcida, não só pela emoção do Carlos Alberto, mas também pela forma como ele enxerga, né, o nosso eterno camisa 10. Para o apresentador, o Zico não representa apenas um dos maiores jogadores que já vestiram o manto sagrado. Ele é uma figura que atravessa gerações. Outro ponto que chamou a atenção na entrevista foi quando o Carlos Alberto falou sobre a qualidade que diferenciava o Zico em campo. Segundo ele, quando a bola chegava nos pés do Galinho, o torcedor já sabia que algo ia acontecer. Ele colocou assim: você sabia que vinha coisa ali. E essa fala dele só reforça aí uma discussão que nunca envelhece, né, entre os torcedores do Flamengo, que é o tamanho do Zico na história do clube. Dessa vez a emoção veio de um torcedor ilustre, né, de 90 anos, que ainda revelou que deseja reencontrar o Zico pessoalmente para conversar sobre futebol e também relembrar histórias marcantes. Não tem jeito, né? O Zico, ele é uma parte viva da história do Flamengo e eu acho que nada vai mudar isso. Com ele e a sua geração que teve a virada de chave, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o que é hoje. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.